Filha de dubladora acusa a SBT de lucrar com venda de chaves e cobra pagamento de direitos. Pois é, quando a gente acha que mais nada pode nos surpreender, vem uma bomba dessa. Aqui nesta vila, um dia de paz é pura zebra. Mas afinal de contas, o que tá rolando? Quem é essa filha de dubladora? Quem é a dubladora? E principalmente, o que isso significa? O que pode acontecer no futuro? Vamos ver tudo a respeito disso. Então se prepare para dizer: quero ver meu advogado! E vem com a gente. Tô fora dos estúdios Vila do Chaves, por isso que eu tô aqui no meu apartamento, não tô conseguindo gravar no momento com o chroma bonitão, com o cenário que você tá acostumado a ver, mas tem notícia urgente, tem coisa séria rolando, então não dá pra ficar esperando muito. A gente fez um roteiro às pressas aqui pra explicar direitinho o que tá acontecendo, até mesmo porque isso tomou conta da internet a semana toda pra todos os fãs de Chaves. Saiu uma matéria do site Na Telinha, assinada por João Paulo Del Santo, que tratava sobre a dublagem do seriado. Vendo isso logo de cara, não me chamou muita atenção, sabia? Porque assim, não tem nenhuma novidade a respeito da volta das séries, aquela coisa toda, então eu falei, deve ser nada demais. Até ler o texto. E aí sim eu fiquei intrigado, porque comi muito trigo, e sinceramente com medo. Fora da programação do SBT desde julho de 2020, Chaves ainda é um assunto constante na emissora e também fora dela. Filha da dubladora Helena Samara, que deu voz à personagem Dona Clotilde, Fátima de Camilo tenta receber do canal de Silvio Santos os direitos autorais pelo trabalho da mãe. E a Fátima é filha dessa voz da Bruxa do 71, que é com certeza a voz mais clássica para você que é fã dos seriados. Olha aqui, professor, se eu fosse Dona Florinda, colocaria veneno em seu café. Se a senhora fosse Dona Florinda, eu tomaria esse café. Helena Samara faleceu em 2007 e desde então coube à filha dela receber pelos trabalhos da mãe que seguissem no ar. E eu vou explicar tudo sobre esse assunto, ainda que possa parecer meio difícil, meio técnico, não é não. Vai na minha que você vai acompanhando e vai entender bonitinho. Pela lei, desde 98, os dubladores têm o direito de receber pelo trabalho deles, que são protegidos por direitos autorais. E caso o dublador morra, a grana vai parar na mão da família, ou seja, os filhos, o esposo, a esposa, enfim, os herdeiros. O problema é que a Fátima alega não ter recebido absolutamente nada do SBT. Vim buscar o dinheiro do aluguel. Porém, isso não quer dizer que o SBT nunca tenha negociado com os dubladores para que seus trabalhos seguissem na telinha. Presta atenção nisso aqui que é importante. Em 2014, após quase 3 anos de conversas, houve um acordo do SBT com os dubladores pelas exibições de Chaves e Chapolin feitas pela própria emissora. Boa parte dos representados nas negociações recebeu por seus trabalhos, menos Fátima, que não foi localizada mesmo sendo herdeira direta de Helena e outros 2 profissionais. Traduzindo, sim, houve um acordo e uma proposta de pagamento do SBT aos dubladores. E, se fosse o caso, às famílias dos falecidos. Ou seja, a Fátima tinha o direito sim de recolher esse dinheiro, até porque sua mãe foi uma das vozes mais conhecidas da série, uma das mais importantes. O problema é que, segundo a matéria, ela não foi localizada. Não tô achando ele em lugar nenhum. Tá, mas os seriados passam na TV desde os anos 80 e tal, então por que do nada o SBT resolveu sentar e negociar com a galera? Aí vem a treta. Na verdade, o acordo de 2014 foi resposta a um processo que já estava sendo movido desde 1999. Quê? É isso mesmo, 15 anos antes. Na época, quem moveu essa ação contra o SBT em busca dos direitos conexos foi a Sandra Mara, a primeira dubladora da Chiquinha. Mas olha, é verdade, papai, a culpa não foi minha, eu só pedi o triciclo emprestado e como ela não quis me emprestar, eu mesma peguei, foi só isso que aconteceu. Em uma entrevista que ela concedeu a um podcast em 2019, ela conta que precisou se unir a outros dubladores para que finalmente houvesse algum acordo com o SBT. Em 2012 foi que aquele processo que estava em andamento foi o que me motivou a procurar um advogado e pedir para ele ver se aquilo conseguia reverter aquilo num acordo. E aí juntamos os outros dubladores para que isso tivesse
fosse acelerado. E segundo a própria Sandra, esse acordo se concretizou há 10 anos, com bons resultados aos envolvidos. E os dubladores entraram num acordo e nós tivemos lá um pagamento referente a esse acordo. E aí, a cada 5 anos, um percentual qualquer que eles vão pagar pra gente. Isso no que foi cedido para o SBT. E se os dubladores aceitaram, e se o SBT se propôs a pagar um valor de tempos em tempos, por que isso está virando assunto agora, em 2024? A resposta está nessa outra fala da Sandra no mesmo podcast. A Televisa, infelizmente, não é dona do que ela vende. Ela não é dona do que ela vende. Mas isso aí é uma outra história. A Televisa, por incrível que pareça, tem tudo a ver com essa história. A partir de 2010, mais ou menos, a Televisa permitiu que outras empresas pudessem explorar Chaves, Chapolin e outros seriados do Chespirito além do SBT e com episódios dublados. Isso é muito importante. Me refiro a Cartoon Network, Boomerang, TBS, Netflix, Multishow e Amazon Prime Video. Todas essas exibiram os seriados, mas sem pagar os dubladores. Que vergonha! Que vergonha! Entendeu agora o que a Sandra quis dizer com a Televisa não é dona do que ela vende? E como o acordo de 2014 abrangia apenas o SBT, os dubladores se reuniram mais uma vez e lá foram eles tentar cobrar da Televisa por esse uso até então indevido. O trecho a seguir é da mesma matéria do Na Telinha. Em 2020, um grupo de 22 dubladores resolveu procurar o SBT a fim de ajustar outros 2 pontos. O primeiro deles, a exibição de Chespirito e Chaves animado pelo próprio canal. Vale dizer que aquele acordo de 2014 abrangia os dubladores que trabalharam em Chaves e Chapolin. Aqueles que trabalharam só no Clube do Chaves e no Chaves animado não estavam na jogada. E o segundo ponto que os dubladores buscavam ajustar, a venda de todo o portfólio de Roberto Gomes Bolanhos por outras plataformas, como Multishow, Amazon Prime, Netflix, Cartoon Network, Boomerang e TBS. Ou seja, tudo que eu já falei e, na boa, 22 dubladores é muita coisa. E é totalmente justo, é claro, não tô nem questionando isso, afinal de contas, a Televisa explorou muito esse material que foi dublado em português. Só para você ter uma ideia, teve uma época que ela retransmitia Chaves e Chapolin em português para Moçambique, porque lá também falam português. Então é mais do que justo que esses profissionais se unam para ter aquilo que é direito deles, até mesmo garantido por lei. Tem razão. E de acordo com a filha da Helena Samara, a Televisa teve acesso a essas dublagens por conta do SBT, que vendeu aos mexicanos sem autorização dos dubladores. Aliás, sobre o caso dos herdeiros da nossa Bruxa do 71, especificamente a matéria diz o seguinte: como nenhum herdeiro de Helena Samara participou do acordo de 2014, o SBT aceitou revisar o caso e, além de pagar pelos 2 pontos mais recentes, acertaria o acumulado do acordo anterior. O que eu entendi nesse ponto é o seguinte: como os dubladores recebiam um percentual a cada 5 anos, como disse a Sandra, e isso começou em 2014, a filha da Helena acertaria com o SBT tanto o que deveria ter ganhado lá em 2014, quanto o valor de 5 anos depois, ou seja, 2019. Mas vamos recapitular. No caso das exibições feitas pela emissora de Silvio Santos, a própria seria responsável pelos valores. No caso das vendas feitas pela Televisa, a rede mexicana faria o pagamento à empresa dos Abravanel, que os repassaria aos dubladores. Traduzindo mais uma vez, o SBT se dispôs a pagar apenas pelo que a emissora transmitisse, e que poderia fazer uma ponte entre os dubladores e a Televisa, desde que quem colocasse a mão no bolso fossem os mexicanos. E ainda tem isso. A nova rodada de conversas corria bem, de forma que contemplava os envolvidos, mas há cerca de 2 meses, a advogada do grupo teria sido informada que o acordo seria invalidado, sem maiores explicações. A alegada meia-volta do SBT surpreendeu os profissionais, uma vez que todos os pontos negociados haviam sido aceitos por parte do canal. Ou seja, o SBT não finalizou as possíveis negociações que os dubladores esperavam que acontecessem. Aparentemente ninguém sabe por quê, mas cabe uns achismos aqui.
Talvez isso tenha a ver com a saída das séries que rolou em 2020 e nem seja mais vantajoso acertar por um material que nem pode ser exibido e talvez não seja nem financeiramente viável fazer isso. Bom, me parece um bom motivo. E eu disse lá no começo do vídeo que fiquei até com medo porque, pensa comigo, são 22 dubladores. É muita gente, são vários profissionais. E o SBT não tem o direito de exibir Chaves e Chapolin hoje. E se amanhã eles conseguirem de novo? A emissora pode simplesmente substituir todas as vozes. Do ponto de vista do SBT, isso é muito mais fácil do que fazer acordo com 22 pessoas. Quem sabe até mesmo isso não pode estar rolando agora, vai saber. E você se lembra que recentemente eu falei em outro vídeo que o SBT não vai mais exibir os filmes do Chespirito, nem na emissora ou até mesmo no novo streaming que eles estão lançando, o Mais SBT? Essa aqui foi a justificativa dada. O SBT adquiriu os direitos desses filmes, mas não tem os de dublagem. Meu Deus, como isso faz sentido agora, né? Muitas pessoas falaram, mas o que tem a ver direito de dublagem? Eu também não tinha entendido muito bem, sinceramente. Agora, tudo está explicado. Então, está analisando ainda como e quando usar esse material. Até lá, por enquanto, não estarão ainda. Só será colocado na plataforma que estiver tudo 100% em relação aos direitos, explicou Carolina Zagal, diretora de conteúdo. Agora, tudo leva a crer que esses direitos de dublagem que o SBT disse que não tinha e por isso não poderia exibir os filmes, tem a ver com essa história toda. Que brilhante dedução! Particularmente, sabendo de toda essa confusão agora, eu acho pouco provável que esses filmes já estejam dublados. E como existe um impasse entre os dubladores e o SBT, fica inviável contratá-los para fazer esse trabalho. E pode parecer muito pessimismo da minha parte, mas assim, das duas uma. Ou o SBT vai simplesmente desistir de exibir esses filmes do Chespirito por conta dessa negociação frustrada, ou vão mandar dublar as obras com outras vozes, sem ninguém ou quase ninguém do elenco clássico, o que é uma pena, né? Tanto pelos dubladores ali, quanto pelo público, que, vamos combinar, todo mundo está esperando ouvir aquelas vozes que a gente tanto ama, que a gente já conhece muito bem, né? É, assim, é o tipo de vídeo que eu não queria gravar mesmo. É treta da Televisa com o Grupo Chespirito, treta do Grupo Chespirito com a Florinda, agora treta do SBT com os dubladores. Olha, sobre tudo isso eu só posso dizer o seguinte. É uma barriga triste, seu história. Como fã, eu fico muito triste, mesmo. E é ainda mais triste quando a gente percebe que esses problemas estão travando que materiais muito legais, muito interessantes, fossem reproduzidos, que já pudessem até ter caído no gosto popular, vai saber. E você me conhece, eu sempre estou de bom humor, eu sou positivo, eu vejo o copo meio cheio, eu tenho essa postura, eu gosto de ser assim, mas eu também sempre prezo por falar a verdade. E a verdade é que, como fã, como o cara do Vila do Chaves, como alguém que trabalha no meio do entretenimento, o que eu vejo é um cenário Kiko, até porque a gente sabe muito bem que existem Bons, regulares, maus, péssimos e o Kiko. Ainda é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, porém eu já posso dizer desde já que esse é um novo capítulo muito, mas muito triste na história das séries aqui no Brasil. Pode até ser o capítulo final, vai saber. Ainda não sei, não quero soar alarmista, mas cada vez mais eu tenho falado que a volta de Chaves e Chapolin para a TV aberta de um jeito popular, democrático, sem ter que pagar por um streaming, está parecendo cada vez mais distante, está cada vez parecendo mais difícil. Agora mais essa, agora sabendo de toda essa confusão dos dubladores e todos esses problemas, é muito complicado. Para dizer o mínimo, assim, eu não sei se tem esperança ainda, de coração. Ah, Renan, mas de novo você falando de TV aberta, tem tudo de Chaves e Chapolin internet? Não tem, eu já falei 1 milhão de vezes aqui, não tem. Se você ficar batendo na tecla de que Chaves e Chapolin estão no YouTube, você nem procurou para assistir. Você encontrou meia dúzia de episódios que
por algum motivo eles podem passar, mas assim, se você tentar procurar agora mesmo episódios clássicos, você vai achar tudo picotado. A chance de você não achar nada é gigante, mas se você achar, vai estar numa qualidade horrível. E todos esses rolos só mostram que essa treta toda tá ainda muito longe de ser resolvida. É sério? Mas assim, é claro que aqui meu trabalho é explicar o que tá rolando. E eu tô dando minha opinião na questão de achar difícil voltar pra TV, essa coisa toda, mas é claro, isso é opinião, pode ser que tudo mude amanhã, eu torço para estar errado. Por isso eu quero saber de você. Comenta aí, você ainda tem esperança que Chaves e Chapolin voltem para a TV aberta? Você já não tem mais nenhuma esperança, mas você espera que volte para algum streaming, que pelo menos dentro do YouTube possa ser liberado? Você gostaria de ver os filmes do Chespirito, mesmo que seja com uma nova dublagem? O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Pois sim. E assim, se você ainda não sabe nada a respeito desse lance dos filmes do Chespirito, que o SBT ia exibir e pelo jeito já não vai mais e tal, sinal de que você não está assistindo Vila do Chaves direitinho, hein? Mas não tem problema nenhum, aqui sempre cabe mais um. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e que tal ficar por dentro de tudo o que está acontecendo? Se você clicar nesse vídeo que está aqui do lado, você vai saber detalhes a respeito de toda a treta e por que o SBT desistiu de passar esses filmes. Como disse o seu Madruga, é uma barriga triste, senhor História, mas é importante ficar por dentro. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.